Isso parece cenário inventado. Ao caminhar pelas sombras do SIC, uma fenda estreita e sinuosa entre paredes de arenito que se erguem a dezenas de metros, a luz do sol mal consegue tocar o chão arenoso. De repente, a abertura se alarga e o alhazné, o famoso tesouro, surge em um tom de rosa quase surreal, esculpido diretamente na face da montanha com uma precisão que desafia as ferramentas rudimentares da época. Essa primeira impressão visual de Petra é tão impactante que quase nos faz esquecer a realidade geográfica brutal que a cerca. O deserto da Jordânia, uma terra de aridez implacável e sol escaldante que não perdoa o erro humano. No entanto, o que torna esta cidade verdadeiramente fascinante para a história não é apenas a sua estética monumental, mas a engenhosidade política e técnica de um povo que transformou uma barreira natural impenetrável em um império econômico vibrante. Estamos falando dos nabateus, uma tribo originalmente nômade que, desafiando todas as expectativas da época, evoluiu para uma potência sedentária capaz de desafiar as grandes hegemonias da antiguidade clássica através do controle de recursos. Para entender Petra em sua totalidade, é preciso mergulhar no paradoxo do deserto como espaço político e estratégico. Historicamente, a geografia árida das montanhas de Edom servia como uma barreira defensiva natural formidável. Exércitos estrangeiros, como os dos Seleucidas ou as legiões romanas em suas primeiras incursões, enfrentavam dificuldades logísticas intransponíveis ao tentar penetrar um território onde a água era inexistente para quem não conhecia os seus segredos. Por um lado, o isolamento garantia segurança. Por outro lado, essa mesma escassez impunha um teto severo ao desenvolvimento econômico e à densidade populacional de qualquer assentamento permanente. Os nabateus, contudo, operaram uma espécie de alquimia geográfica única. Transformaram essa vulnerabilidade em seu maior ativo estratégico. Enquanto outros impérios viam o deserto apenas como um vazio hostil a ser evitado ou atravessado rapidamente, eles o interpretaram como uma fortaleza logística privada, um santuário de riquezas protegido pelo próprio clima. A chave para essa transformação radical foi o domínio absoluto da hidrologia, uma ciência que eles elevaram ao status de ferramenta fundamental de poder estatal. Em uma região que recebe, em média, apenas 15 centímetros de chuva por ano, os engenheiros nabateus projetaram um sistema de uma sofisticação sem precedentes históricos. Eles não se limitavam a cavar poços simples. Criaram uma rede vasta de aquedutos de cerâmica revestido com gesso, barragens imensas para conter e redirecionar as perigosas inundações repentinas do inverno e centenas de cisternas subterrâneas meticulosamente ocultas. Essas estruturas permitiam a manutenção de uma população urbana constante de aproximadamente 30.000 pessoas, algo impensável para a época naquele clima severo. Cada gota de água era tratada como um recurso estratégico de segurança nacional e canalizada com inclinações calculadas para evitar a evaporação e garantir o fluxo contínuo até o centro cívico. Esse controle técnico não era meramente uma questão de sobrevivência biológica, mas sim a base fundamental da sua soberania e independência frente aos vizinhos. Ter o monopólio da água em uma região desértica significava possuir uma ferramenta de poder estatal incomparável para ditar os termos das relações internacionais e do comércio. Isso permitia que a elite nabateia taxasse pesadamente as caravanas que vinham de terras distantes, como a Índia e o sul da Arábia, em busca de refúgio, proteção e reabastecimento. Antes de continuarmos a explorar como esse monopólio do luxo
moldou as tensas relações diplomáticas com o Império Romano. Inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. E Petra funcionava como um hub logístico de elite, onde o custo da segurança era pago com ouro, incenso e mirra. Politicamente, a capacidade de prover água em abundância, permitindo até a existência de jardins e fontes no coração do deserto, servia como uma demonstração ostensiva de poder e sofisticação para atrair aliados e desestimular potenciais invasores. A linha do tempo dessa ascensão extraordinária revela uma consolidação gradual e metódica entre o século IV a.C. e o século I da nossa era. Os nabateus realizaram a transição de imigrantes que viviam em tendas para arquitetos de uma metrópole cosmopolita e influente no cenário global. Geopoliticamente, Petra estava posicionada no cruzamento exato entre a Arábia, o Egito e a Síria. Eles controlavam as artérias vitais do comércio mundial, agindo como intermediários indispensáveis entre o Oriente e o crescente apetite do Mediterrâneo por produtos exóticos e caros. Eles aprenderam a negociar não apenas mercadorias, mas também influências, equilibrando-se entre as ambições de potências vizinhas com uma neutralidade muitas vezes lucrativa. Assim, Petra não era apenas uma cidade esculpida na pedra, mas o coração pulsante de um estado comerciante que soube ler a geografia hostil e reescrevê-la a seu favor, transformando o silêncio do deserto no som vibrante de um centro de poder global que desafiava a própria sede. A estabilidade interna de Petra repousava sobre uma estrutura de poder singular, onde a elite nabateia exercia uma monarquia que funcionava como um elo vital entre o passado beduíno e o futuro urbano. E os reis nabateus compreendiam que a legitimidade do seu governo dependia, acima de tudo, da manutenção da fluidez comercial e da segurança das rotas. Diferente de muitos impérios contemporâneos que baseavam sua força na conquista territorial por meio da espada, os nabateus construíram um autêntico estado comerciante. Esse modelo priorizava o investimento pesado em infraestrutura logística e na proteção das caravanas em detrimento de campanhas militares agressivas de expansão. Para essa elite governante, a paz era o ambiente mais lucrativo possível, e a guerra era vista como um custo operacional desnecessário a ser evitado através de negociações inteligentes. Sob líderes como Aretas IV, conhecido como o amante de seu povo, a nação alcançou um equilíbrio notável entre o autoritarismo real e a prosperidade compartilhada. Se no cenário internacional, essa postura traduzia-se em uma neutralidade estratégica extremamente refinada e pragmática. Petra situava-se no epicentro de tensões constantes entre o Império Seleucida ao norte, o Reino Judeu a oeste e a crescente sombra do Império Romano que se expandia de forma voraz pelo Mediterrâneo. Os nabateus tornaram-se mestres na arte da diplomacia pendular, oferecendo apoio logístico, informações ou tributos quando estritamente necessário para evitar invasões diretas, enquanto mantinham o controle ferrenho sobre as passagens secretas do deserto que nenhum exército estrangeiro ousava atravessar sem o auxílio de seus guias. Essa habilidade de navegar entre gigantes permitiu que a cidade florescesse como um porto seco, seguro e confiável, onde mercadores de todas as origens podiam trocar bens sem o temor imediato de confiscos militares ou de interrupções causadas por conflitos dinásticos alheios. O motor pujante dessa economia eram as commodities de altíssimo valor agregado, especificamente o incenso, a mirra e as especiarias orientais. Na Antiguidade Clássica, esses produtos não eram meros luxos supérfluos, mas itens essenciais para rituais religiosos, práticas medicinais sofisticadas e cerimônias fúnebres
de Estado em todo o mundo conhecido. Pode-se afirmar, sem exagero, que o incenso era o petróleo daquela era. Sua demanda era inelástica e sua origem geográfica estava restrita ao sul da Península Arábica. Ao controlar as rotas terrestres que conectavam esses centros de produção remota aos portos estratégicos de Gaza e Alexandria, e Petra estabeleceu um monopólio logístico que gerava riquezas astronômicas. Cada caravana que buscava o refúgio de Petra para descansar e se reabastecer pagava taxas pesadas que financiavam a grandiosidade arquitetônica da capital, transformando impostos em monumentos eternos. Essa imensa riqueza acumulada não apenas guardava tesouros, mas também atraía talentos artísticos de diversas partes do mundo antigo. A perspectiva sociocultural de Petra era de um cosmopolitismo vibrante e receptivo. Como a cidade servia de ponto de encontro para mercadores egípcios, gregos, romanos e árabes, sua identidade visual tornou-se um reflexo fiel dessa diversidade cultural. Os arquitetos locais não se limitaram a copiar estilos estrangeiros de forma servil. Eles os fundiram criativamente, ou esculpindo colunas coríntias ao lado de motivos decorativos orientais diretamente na face do arenito. O resultado foi uma linguagem arquitetônica eclética que funcionava como uma ferramenta de relações públicas global. Qualquer embaixador que chegasse a Petra reconheceria elementos de sua própria herança cultural, sentindo-se, simultaneamente, respeitado e intimidado pela sofisticação técnica e pela riqueza daquele povo que antes era visto apenas como nômade. Registros históricos preciosos, como os do geógrafo grego Estrabão, oferecem um vislumbre fascinante dessa organização social harmoniosa. Estrabão descreveu os nabateus como uma sociedade notavelmente pacífica, onde a escravidão era mínima e a participação comunitária era incentivada, inclusive com o rei prestando contas de suas finanças em assembleias. Essa coesão social era um pilar fundamental da segurança nacional. Um povo integrado à economia comercial era muito menos propenso a sedições internas, permitindo que o Estado focasse suas energias na manutenção dos aquedutos. A infraestrutura urbana de Petra, portanto, não era apenas funcional, mas uma demonstração de poder simbólico. O grande teatro esculpido na rocha e os templos monumentais, como o Kashr al-Bint, sinalizavam que Petra era uma metrópole estável e tecnicamente superior aos seus vizinhos regionais, transformando a escassez do deserto em uma vitrine de opulência e controle estatal absoluto sobre a natureza. No entanto, a era dourada da autonomia nabateia encontrou o seu limite no expansionismo implacável do Império Romano. No ano 106 depois de Cristo, sob o comando do imperador Trajano, Petra deixou de ser um reino aliado para se tornar formalmente a capital da província da Arábia Petreia. Essa anexação marcou uma mudança de paradigma geopolítico profunda. O Estado comerciante agora era apenas mais uma peça administrativa no vasto tabuleiro imperial romano. Embora a metrópole tenha continuado a prosperar inicialmente sob o novo domínio, com a construção de vias pavimentadas e edifícios públicos que demonstravam a integração imperial, a perda da soberania política significou que as decisões estratégicas sobre o destino da região não eram mais tomadas nas assembleias locais, mas sim em fóruns romanos distantes. O verdadeiro golpe na relevância de Petra, contudo, não foi desferido por legiões, mas por uma inovação logística que alterou drasticamente o equilíbrio de poder regional. As rotas terrestres, que eram a espinha dorsal da economia nabateia, começaram a perder espaço para o desenvolvimento das rotas marítimas no Mar Vermelho. A navegação tornou-se mais segura e eficiente, permitindo que grandes volumes de mercadorias contornassem as pesadas taxas
e as dificuldades logísticas impostas pelo deserto. Simultaneamente, cidades rivais como Palmira ascenderam como novos centros logísticos preferenciais, capturando o fluxo de caravanas que antes passava obrigatoriamente pelas mãos dos nabateus. O modelo econômico de Petra tornou-se obsoleto diante da nova dinâmica global, provando que a dependência excessiva de uma única rota é a maior vulnerabilidade de qualquer potência comercial. A natureza também cobrou seu preço através de choques catastróficos. No ano 363 d.C., um terremoto assolou a região, destruindo grande parte da infraestrutura crítica da cidade. O sofisticado sistema de aquedutos e barragens, o verdadeiro coração de Petra, foi severamente danificado. Sem os recursos financeiros da antiga rota das especiarias para financiar reparos tão complexos, a manutenção da vida urbana em grande escala tornou-se economicamente inviável. A população minguou de forma irreversível ao longo dos séculos seguintes. Existe um debate acadêmico se este foi um colapso repentino ou uma transição lenta, mas a evidência arqueológica sugere que os habitantes remanescentes voltaram gradualmente às suas raízes nômades, adaptando-se novamente à vida pastoral, enquanto a grandiosidade de Pedra era silenciosamente reclamada pelas areias do tempo. Neste contexto de abandono surge o mito da cidade perdida. Para o mundo ocidental, e Petra efetivamente desapareceu dos mapas por séculos, tornando-se uma lenda quase esquecida. No entanto, para os beduínos da tribo Bidul, ela nunca esteve realmente oculta. Eles continuaram a habitar as cavernas e a utilizar as antigas cisternas nabateias, preservando o conhecimento geográfico local como um segredo ancestral transmitido entre as gerações. Somente em 1812, o explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado habilmente de peregrino, convenceu os locais a levá-lo até as ruínas. Burckhardt revelou novamente ao olhar externo a maravilha esculpida no arenito rosado. Mas Petra não foi propriamente redescoberta. Ela foi simplesmente apresentada novamente a um mundo que a havia negligenciado por mais de um milênio. Olhando para o legado de Petra, as lições de política e sustentabilidade hídrica são atuais. A trajetória nabateia ensina que o domínio da tecnologia e a gestão inteligente de recursos escassos são pilares da soberania, especialmente em geografias hostis. Petra permanece como um monumento à engenhosidade humana contra mudanças climáticas, lembrando que mesmo a arquitetura imponente pode ruir se ignorar mudanças nos fluxos de poder e a fragilidade do ambiente. A cidade não é apenas um relicário, mas um cenário que nos convida a refletir sobre como sociedades modernas gerenciam sua dependência de recursos vitais e infraestruturas. A história de Petra é a crônica de um povo que transformou o deserto em império, deixando a evidência de que a adaptação é a única forma de sobrevivência duradoura.